Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Deus abençoe. Mais uma manhã com Deus, uma quinta-feira de bênção, quinta-feira de vitória para as nossas vidas, amém? Glória a Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que você esteja assim protegida pela unção do Senhor neste dia, que essa unção venha sobre você e toda a sua casa, amém? Eu quero compartilhar juntamente com você a palavra do Senhor, que está hoje no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, fala assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Não é? Então nós vemos aí a história de Jó, uma história super conhecida, você conhece. E quando eu vejo essa história, quando eu leio essa história, quando eu medito nessa história, eu vejo que toda prova ela tem um propósito. Toda prova. Está passando pela prova, por situações difíceis, Deus tem um propósito em tudo isso que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Não só no mundo, como essa pandemia, como esse vírus, como essa situação de doença, de morte, como dentro das nossas casas, as situações que passamos. E Jó, né, ele não deixou de passar por isso, mesmo sendo um homem rico, um homem justo, ele amava a Deus, né? Ainda assim Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, né, nas suas posses, nos seus filhos e na sua saúde, né? E talvez ele não compreendesse o porquê de tudo isso, como muitas vezes a gente não compreende. Eu sirvo a Deus, eu estou passando, eu estou na presença de Deus, né? Eu faço minhas meditações, eu jejuo, eu oro, e não entendo por que a prova, e talvez ele também pensasse assim. Mas ele aceitou aquilo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É assim que nós temos que passar a prova, confiando no nosso Deus e não negando o seu nome nessa situação difícil que estamos vivendo, né? E a cada momento, em todo o tempo, vem uma nova prova, como veio para ele, né? De repente veio um mensageiro, mataram todos os seus servos, né? Mataram todos os seus servos, só eu fiquei para te trazer a notícia. Em outro tempo desceu fogo de Deus em seguida, desceu fogo de Deus e queimou todas as suas ovelhas. Em seguida, mataram os seus camelos. Em seguida, seus filhos morreram. Então são muitas situações, muitas dificuldades. E assim é nos nossos dias de hoje, assim é conosco. Hoje nós vivemos tempos difíceis, os dias são maus, que a Bíblia fala. E vivemos dias difíceis na nossa casa, situações da nossa casa, situações na nossa família, perda de alguém, briga, contenda, vergonha, talvez situações em que você não é compreendido dentro da sua casa. Existem muitas situações assim que não somos compreendidos, não é? Mas em tudo isso nós precisamos confiar em Deus. Quando nós não compreendemos as dificuldades, nós temos que aprender a confiar. Jó confiou, Jó entregou aquela situação nas mãos do Senhor. Ele conseguiu passar pela prova confiando no Deus que ele servia. Muitos se levantaram contra a vida dele. Nós vemos no versículo 21 que Jó não negou a Deus e nem a sua fé. No versículo 22 fala assim, ó: Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Pelo contrário, um versículo antes ele fala: Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Jó não pecou contra o Senhor. Entendeu? Ele permaneceu firme com a sua fé. E assim temos que ser nós. E depois, uma das coisas que aconteceu na vida dele foi a mulher dele se levantar na vida dele e falar, né? Sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nem ela entendeu, porque muitas vezes não somos entendidos no meio da nossa prova, no meio das nossas situações. Não é mesmo? Mas ela falou isso. E o que que ele falou para ela? Respondeu-lhe ele: Como fala qualquer doida, assim falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então nós vemos assim que ele não pecou. Desde o início, quando ele recebeu a notícia da situação, diz que ele se ajoelhou e adorou. Então essa é a nossa posição hoje, diante das situações, diante das dificuldades. Se prostrar diante do Senhor e adorar e esperar no Senhor. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Amém? Espere no Senhor no dia de hoje. Entregue a sua causa, as suas dificuldades. Essa causa na justiça que você tem, o Senhor vai entrar com providência. Está no meio da pandemia, talvez os escritórios estejam tudo fechados, órgão público, mas para o nosso Deus não há impossível em todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Talvez você esteja enfermo,
no seu corpo físico, a sua alma atribulada, tribulação, angústia dentro de você, confie no Senhor, entregue ao Senhor. Não deixe de confiar e de adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor em meio a essa situação de pandemia. Amém? Em meio a essa situação ao nosso redor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora te agradecer, te glorificar por mais um dia, por essa quinta-feira de vitória, de conquista que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado. Muitos de nós, meu Pai, com certeza estamos passando pela prova, muitas pessoas passando por dificuldade, situações familiares, como eu mencionei aqui, talvez incompreendido dentro das suas casas, talvez uma enfermidade no corpo físico, uma enfermidade na alma, talvez está fraco espiritualmente, mas em todas essas provas o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa, nas nossas vidas. Então venha de encontro às nossas necessidades nesta manhã e que o Senhor venha trazer paz, alegria, Pai, nos nossos corações em momentos tão difíceis. Entregamos e confiamos no Senhor, confiamos que tudo isso é passageiro e que o Senhor vai nos dar a vitória em meio a essa situação. Consagro a vida desta pessoa que ouve, que participa, que está assistindo esse vídeo. Consagro na Tua presença os lares, as casas, a nossa vida, Senhor, está na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um bom dia a todos. Amém?